Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Vamos dar sequência ao nosso estudo da escola bíblica. Né? Nós estamos estudando de uma forma tão detalhada as marcas de uma igreja saudável, baseado no livro do Mark Dever, né? As 9 marcas de uma igreja saudável. E eu sempre gosto de fazer uma recapitulação. Vou tentar não fazer uma tão longa hoje, fazer uma mais breve. Mas todos podem participar, nossos visitantes fiquem à vontade, perguntar, contribuir, fiquem à vontade para isso. E as nossas crianças que hoje estão presentes também. Bom, irmãos? Hoje nós vamos iniciar o conteúdo do capítulo 3 desse livro, que é sobre o Evangelho. O Evangelho é uma das marcas de uma igreja saudável. Mas, brevemente, é bom a gente lembrar que no capítulo 1, Mark Dever, eu sempre digo isso aqui para a gente ter isso em mente, ele se propõe a escrever esse livro com o intuito de ensinar as pessoas o que é uma igreja saudável. Porque muitas obras já tinham sobre o tema de igreja verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? Quais os distintivos, as marcas que conferem à igreja o título de ser um povo de Deus de verdade. E nós vimos que é muito comum, no passado, desde a época da Reforma, 2 marcas serem, assim, tidas como essenciais, né, para a igreja verdadeira. Que é o querigma, né, a proclamação da palavra, fielmente. E a segunda marca, a administração fiel dos sacramentos, das ordenanças, batismo e ceia. Claro, na época da Reforma tinha o contexto da saída da Igreja Católica, né, da separação radical, né? Então, reconhecia-se que o catolicismo romano não pregava o evangelho genuinamente. Então, essa era uma marca distintiva do povo de Deus, a pregação da graça. E também reconhecia que a Igreja Católica tinha deformado a sacramentologia cristã, o estudo dos sacramentos, adicionando mais 5 elementos, né? Até hoje a Igreja Católica tem 7 sacramentos, o que é um absurdo, que a Escritura só nos mostra 2 ordenanças, batismo e ceia. E até aqueles que eles preservaram, eles conseguiram deturpar. Seja pelo motivo do batismo, entendendo que a igreja salva, né? Seja pelo modo do batismo, né? Por aspersão e pedobatismo, seja quando deforma também a ceia, não é? Com a Eucaristia romana, com a ideia de hóstia, com a ideia de transubstanciação, diversas deformações que a Igreja Católica faz. Então, tinha esse sentido. A Igreja verdadeira tem pregação fiel da palavra e administração fiel das ordenanças, batismo e ceia. Mais adiante, surgiu-se a necessidade de reconhecer que uma igreja verdadeira ela tem que ter disciplina eclesiástica. Uma igreja sem disciplina eclesiástica é uma igreja que não se preocupa com o pecado. Consequentemente, essas pessoas são incapazes de dar testemunho e também são incapazes de obedecer coisas básicas que as escrituras nos ensinam. Um crente ele não é chamado para viver de forma desordenada. Ele tem um padrão, e esse padrão ele não é regido pelo pastor que manda, que deve coordenar a vida das pessoas, mas pelo povo de Deus, por completo. Isso envolve o pastor e os irmãos. Então a disciplina eclesiástica é um fator importantíssimo para uma igreja verdadeira. Contudo, existem igrejas, essa é uma constatação que o Marco faz, existem igrejas que pregam o evangelho, não pregam nenhuma heresia. Tem batismo e ceia da forma como deve ser feito. Tem até disciplina eclesiástica. Contudo, não são igrejas saudáveis. E ele começa a levantar os elementos. O que é que configura, então, a igreja saudável? É quando a gente chega num lugar e está o ambiente climatizado, que todo mundo está confortável ali. É quando tem estacionamento para todo mundo. É quando os músicos da igreja são os melhores. São feitas várias perguntas e a gente fica, não, isso não configura uma igreja saudável. Inclusive seitas, eu estou falando aqui seita no sentido pejorativo, aquelas que não são cristãs de verdade, mas que levam o nome de Cristo e deturpam o evangelho, podem ter tudo isso. Bons músicos, um ambiente confortável, pessoas legais, agradáveis, uma estética excelente.
contudo, ainda assim, não ser um lugar verdadeiro nem saudável para um crente. Então, a primeira marca que ele traz, que é distintiva de uma igreja saudável, verdadeira e saudável, esse é o objetivo dele, lidar com igrejas saudáveis, isso para mostrar para os cristãos onde você está congregando, qual o melhor lugar para você congregar, onde alguém está se aproximando de Cristo, onde eu devo contribuir com a minha vida. Ou então as pessoas que já estão na igreja, o que nós temos que melhorar para nos aproximar de Deus verdadeiramente, daquilo que o Senhor requer de nós. Esse livro serve para isso. E a primeira marca é a pregação expositiva. É a pregação da palavra sequencial, com fidelidade e sequencialidade. Não é? Isso significa que todo o conselho de Deus deve ser pregado. E nós falamos sobre o problema da pregação em tópicos. A pregação em tópicos, ela pode ser verdadeira, ela pode trazer a mensagem do evangelho, só que tem um problema. Por vezes, os tópicos eles serão escolhidos por aquele que está à frente da igreja. E aí a gente corre um risco muito grande de eu pregar só aquilo que eu acho mais legal. E aí a gente diz, olha, uma igreja que tem uma tendência a ser legalista, o pastor vai pregar sobre lei toda semana. Uma igreja com tendências à libertinagem, todo tipo de modo de viver, tenderá a pregar somente sobre o amor de Deus e sobre a graça de Deus. Todas essas coisas são verdadeiras, amor, graça, lei, justiça. Contudo, o modo correto de um crente viver é com a sobriedade da verdade da palavra por completo. Significa dizer que todo conselho de Deus deve ser pregado. E a pregação expositiva é o melhor meio para isso. Aquela que, graças a Deus, a gente realiza aqui, onde semana após semana nós vamos progredir no texto bíblico. Os irmãos sabem exatamente qual texto eu vou pregar essa semana, porque já me ouviram pregar semana passada. Eu preguei até a metade do Evangelho, do capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. Significa dizer que eu vou continuar no versículo seguinte essa semana. E se Deus permitir, na semana seguinte, no início do capítulo 18, e assim vai. Porque todo o conselho de Deus precisa ser pregado. E não fica a cargo do homem, né? Não que isso seja necessariamente um problema, mas a cargo de ficar escolhendo o texto semanalmente, porque a gente pode tender a usar os textos como pretexto. Isso pode ser perigoso. Tá? Eu não estou dizendo que sempre isso vai acontecer, tá, irmãos? Existem pessoas que são fiéis e vão conseguir pregar de forma temática muito bem. Mas há um risco muito grande. E aí entra o segundo ponto. O segundo capítulo foi o da teologia bíblica. É justamente quando a gente entende o panorama inteiro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela conta uma história. E ele diz que é fundamental que nós entendamos que nós somos parte dessa história, não é porque a gente não viveu naquele período. A gente diz, né? Isso aí é dos tempos bíblicos, né? Como se a Bíblia não englobasse os nossos dias hoje. Não é? Nós somos parte disso. Nós estamos inseridos na história da redenção, porque as Escrituras elas contam a história do reino de Deus. E quando a gente olha o mapa completo, quebra-cabeça, tudo fechado, nós vemos que Deus criou um reino. Nós vemos que o homem se rebelou contra o seu reino. Nós vemos que ele decidiu redimir o seu reino e que um dia consumará todas as coisas. Esse é o panorama bíblico. E quando a gente vai dando zoom, né, nos detalhes dos textos, a gente encontra histórias próprias, aplicações próprias para as nossas vidas, gêneros literários distintos, poesia, narrativa histórica, cartas, livros proféticos, livros apocalípticos, que é um gênero literário também. Tá? Então nós descobrimos que o nosso Deus é o Deus que fala. Ele decide falar. Ele cria as coisas através da sua palavra. Ele cria um povo com o seu chamado venha. Ele chama Abraão, ele chama Noé, ele sai chamando as pessoas. Ele nos chama através da sua palavra. Então nós vimos que o nosso Deus é um Deus criador. Ele cria tudo. Seja o cosmos, como ele também cria para si um povo através da sua palavra. Sua palavra é fundamental. Ela ocupa um ponto central em tudo que diz respeito ao conhecimento de Deus. Por isso, pregação expositiva é fundamental. Por isso, a teologia bíblica é fundamental. E o nosso capítulo hoje, que é o início do capítulo 3, que é sobre o Evangelho, também é fundamental. Tudo isso está diretamente ligado à palavra. O nosso Deus é o Deus que fala. E ele cria tudo. Ele também é o Deus criador. É isso que a teologia bíblica nos apresenta.
E é importante pregarmos todo o conselho de Deus, porque algumas pessoas podem ter o Deus criador. Até acreditam, tem heresias que acreditam que Deus deu corda no mundo e abandonou o mundo. Iniciou tudo através da criação e depois foi embora, deixa as coisas acontecerem. Só que quando nós lemos as Escrituras por completo, nós descobrimos que Deus ele não abandonou a sua criação. Ele continua governando e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele continua ativamente buscando aqueles que ele tem interesse. E quando a gente continua a ler as Escrituras, a gente descobre que ela também apresenta Deus como um Deus santo. Ele não quer que as coisas se desenrolem de qualquer jeito. Ele não quer que o mundo viva em qualquer tipo de padrão, mas existe um padrão santo pelo qual Deus criou todas as coisas. Pode falar. A maçonaria é feita desse jeito, né? Não sei, estou por fora. Eu coloco assim, né, que tem esse negócio do Gabi, né, da vida do Uhum. universo, mas que eles acreditam que Deus é um Deus que ele criou, mas que não tem essa... Eu acho que depois de tantos séculos, eu não sei se a maçonaria ela tem mais um ponto só em comum, não. Acho que deve ter hoje diversas correntes aí. Eu sinceramente, eu não ligo muito, porque a gente tem que se preocupar com o que a igreja pensa. Né? Com o que o mundo pensa, eles sempre vão pensar deturpadamente. Né? E a gente tem que estar apto, né, para apontar o erro, e nesse caso é através das Escrituras. Né? Nosso Deus é um Deus santo, ele é o criador de tudo, ele, por ser o criador, ele tem um direito sobre todas as coisas. Nós vimos, né, quando a gente mergulhou sobre Deus criador, numa das semanas, nós vimos as implicações disso. Que Deus tem o direito de criar como ele quer, de criar para o propósito que ele quer, e que também todas as coisas são dele. Então, se todos nós somos criaturas de Deus, se tudo é criação de Deus, tudo é dele. Tudo pertence a ele, ele faz as coisas que ele criou, o que bem entende, né? E dá o devido destino e propósito que ele bem entende. Mas vimos que Deus é um Deus santo. Ele tem padrões santos. E o fato dele ser criador e dono de tudo não significa dizer que ele não dotou o homem de uma certa liberdade, né? E de responsabilidade real pelos seus atos. Então, Deus, como Deus santo, ele julgará o mundo. E algumas pessoas se pegam só alguns pontos das Escrituras e vão ficar focadas só nisso. Deus da Bíblia é um Deus santo. Mas quando nós continuamos lendo as Escrituras por completo, descobrimos que o Deus da Bíblia também é um Deus fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele é o Deus que decide se relacionar conosco. E toda a teologia do relacionamento de Deus com o homem é chamada de teologia da aliança. Deus faz aliança com o seu povo. E essa aliança é um contrato, um pacto entre duas partes, nas quais cada uma das suas partes tem que cumprir suas cláusulas. E quando a gente lê as vezes que Deus faz aliança com o homem, que renova essa aliança, o homem sempre quebra o seu pacto, a sua parte. Pecando, desobedecendo a Deus. Quando saiu do Egito, logo eles sentiram saudade das carnes do Egito. Depois se misturaram com povos de outras nações e fizeram tantas e tantas coisas. E hoje, até hoje, continuamos pecando contra o Senhor. Mas Deus, ele permanece fiel. Isso é fato. Deus da Bíblia é o Deus fiel. Isso significa que nós podemos ter fé verdadeira no nosso Deus. Se o Deus da Bíblia não fosse fiel, a gente viveria um grande si. Hoje ele pode me amar, amanhã ele pode não me amar. Amanhã ele pode desistir de quem eu sou. Não é? E esse é um problema muito grande, que algumas pessoas que não conhecem a soberania de Deus passam a pensar assim. E vivem num extremo medo. Mas a gente descobre também, através das Escrituras, que Deus é um Deus amoroso. De um modo majestoso, o fato dele ser santo não contraria o seu amor e o seu desejo de salvar pecadores, de se relacionar conosco. Pelo contrário, ele tem um desejo de redimir-nos para que a gente viva nos seus padrões de santidade. Não é? E de uma forma soberana ele cria, ele governa e rege todas as coisas, porque o Deus da Bíblia também é o Deus soberano. Então nós vimos todos esses pontos, nós não temos como detalhar eles, porque são muitos. São muitos. Mas hoje vamos começar o terceiro capítulo desse livro, depois de, acho que essa é a 9ª semana estudando, e o tema é o Evangelho. Não sei se vocês conhecem a história. Essa história a gente aprende quando a gente está no colégio, ali no ensino médio. Não é? A história de Fidípedes. Não sei se vocês já
Já ouviram falar? Aconteceu por volta de 490 anos antes de Cristo. Teve uma batalha numa cidade, acho que foi gregos contra persas, acredito que tenha sido isso. Numa cidade chamada Marathon. E depois desta batalha, os gregos ganharam. E aí Fidípedes, essa história é real, tá, irmãos? Fidípedes, ele correu, porque enfim, não tinha como mandar um WhatsApp naquela época, né? Ele precisou correr para a província mais próxima para dizer assim, ganhamos. E essa distância que ele correu foi de 40 quilômetros. Ele correu 40 quilômetros. Ele só teve tempo de chegar lá e gritar assim, vencemos. E aí ele morreu, porque ele não aguentou. Tinha lutado uma guerra e ainda correu 40 quilômetros. Né? E aí surge, por exemplo, a prova que nós conhecemos, que é a maratona, né, do mundo antigo. 40 quilômetros por causa disso, tá? Essa é a história da corrida maratona. Só que o que Fidípedes fez ali é o que os povos passados conheciam como boas novas. Era um anúncio de uma vitória. A guerra foi vencida. A boa notícia, e nova, né, chegou e vencemos a guerra. Esse é o conceito, e assim que inicia-se o entendimento do que são boas novas. Tá? Era uma notícia de vitória em meio a guerras. Então, hoje em dia a coisa é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem uma notícia, a gente vive na era até então mais fast, que já existiu em todos os tempos, né? Era mais rápida. A gente não só precisa agora as coisas acontecerem para depois chegar a notícia rapidamente a nós, como nós vivemos numa era onde as coisas estão acontecendo e a gente consegue ver ao vivo as coisas acontecendo. A filmagem, as guerras a gente acompanhou em tempo real, até hoje acompanha em tempo real, né? Tal país está sendo bombardeado, e tá lá as câmeras filmando, vendo os mísseis e você acompanha ao vivo aquilo ali. Ah, não, um homem está dando uma volta na Lua e está sendo transmitido ao vivo. Todo mundo vê o negócio acontecendo, né? Nós vivemos nessa era agora, onde as notícias, né, as news, são muito rápidas. É tanto que ela ganha-se até um tom de fugacidade também muito grande nos nossos dias, né? O que é rápido demais também passa rápido demais. Ninguém mais está falando, nunca mais falou, né, da guerra entre Israel e Irã, por exemplo. Né? Uma coisa que no passado seria falada ainda por meses. E também a gente vive numa era que tudo isso possibilitou das fake news, né, das notícias falsas. Tá? O que isso tem a ver com o evangelho? Né? Estou falando isso tudo, o que tem a ver com o evangelho? É que o evangelho a gente conhece como as boas novas de Cristo. Né? A boa notícia. E essa, sem sombra de dúvidas, é uma marca distinta de uma igreja saudável. Toda igreja saudável, ela tem que conhecer as boas novas e entendê-la corretamente. Porque uma notícia é um fato. E o fato ele precisa ser compreendido. Senão vira fake news. Vira uma notícia falsa. Ou uma notícia sem um entendimento correto. E a igreja ela foi chamada especialmente por Cristo para ser portadora dessa notícia. É engraçado, né? Porque essa notícia, apesar de ter acontecido há 2000 anos, ela ainda continua sendo a melhor das notícias e uma notícia nova para muita gente. Para muita gente ainda é uma news, é uma notícia que precisa chegar urgentemente aos ouvidos dessas pessoas. Jesus, né, diz lá em Marcos 16, 14, 15, finalzinho do livro, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Então, essas são as palavras de Jesus de ordem para que nós preguemos o evangelho. Está claro que temos esse chamado. Então, nesse momento, eu quero orar com os irmãos para que Deus nos abençoe, para que entendamos
a verdade das suas palavras e o que ele requer de nós. Pedir para nosso irmão Alan fazer essa oração. Senhor Deus, Senhor Pai, queremos te agradecer por esse momento. Te pedimos, Senhor, que o nosso entendimento, o nosso coração se abra, Senhor, para a tua palavra. Que a compreensão, Senhor Deus, da tua palavra penetre na nossa vida, Pai. Permaneça ali na nossa vida, Senhor Deus. E usa, Senhor, nosso irmão Mário, Senhor Deus, para trazer a tua palavra, trazer a compreensão, Senhor Deus. Nos abençoa, teu Espírito, Pai, se faz presente na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, o evangelho, ele é a boa notícia, tá? Essa expressão vem do grego, né, euangelion, né? Que são duas palavras, eu, não é eu o pronome, mas eu significa boa, né? E angelion, notícia. Daí que vem, por exemplo, a palavra angelos, né? Anjo, que é mensageiro, aquele que traz uma notícia. Então, evangelho, essa junção de duas palavras, significa boa notícia. O contexto de surgimento, como vimos, foi um contexto militar, um contexto de guerra. Mas, com o cristianismo, com a igreja, Jesus dá um novo significado para essa palavra. O significado é que uma batalha, a principal das batalhas, ela foi vencida. Aqui, na obra de Cristo, a gente tem tudo aquilo que já vimos antes de Deus sendo cabalmente exposto na cruz. Temos a fidelidade de Deus que cumpriu a sua palavra, de enviar o Messias, o Redentor. Nós temos o cumprimento da redenção do reino de Deus, apesar de que ainda não consumado completamente. Nós temos o Deus que amou a ponto de enviar o seu Filho. Nós temos o Deus Criador que cria e redime toda a sua criação. Deus soberano que sustentou o universo para este momento próprio de Cristo pendurado na cruz do Calvário, né, levando sobre si os nossos pecados. A batalha foi vencida. Isso é o Evangelho. Essa é a notícia que Jesus diz. Olha, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vocês devem fazer isso. Assim como Filipe correu, o seu papel é correr. Mas como Paulo diz, não sem rumo. Corra com a meta. E aponte Cristo para toda criatura. Para a igreja, né, essa palavra Evangelho, ela tem um significado muito maior do que o mundo militar usava no passado. Na verdade, ela é a coisa principal que nós temos. Marco até diz, olha, se alguém tiver que escolher um dos pontos deste livro para focar, essa tem que ser a marca distinta do Evangelho. Porque sem isso aqui, desconfigura-se o que é a igreja. Tá? Porém, o Evangelho, quando a gente mergulha, a gente pode fazer diversas perguntas sobre o Evangelho. Apesar de ser muito simples o entendimento, Jesus veio pagar os nossos pecados porque estávamos em débito com Deus. Também muitas perguntas surgem disso aí. Perguntas importantes que necessitam ser respondidas. Mark, ele faz algumas perguntas, né? Qual é a mensagem de Cristo? As boas novas que nós cristãos temos de proclamar. São boas novas, mas que boa nova é essa que a gente tem que falar? O que são as boas novas? É que eu estou bem, está tudo bem comigo? Né? Ou que Deus é amor? Ou que Jesus é meu amigo a partir de agora? Né? Ou que devo me endireitar e começar a viver corretamente? Ou que as boas novas de Cristo mudaram a minha vida por completo? O que dizem as boas novas? O que são as boas novas de Jesus Cristo? O que é que eu tenho que anunciar? O que é que eu tenho que entender primeiro? E você lê isso aqui, você diz, é tudo sim, né? A resposta, Jesus é meu amigo, Deus é amor, tudo sim. Mas como eu tenho que responder? Não é? Então, para proclamarmos com fidelidade o Evangelho, nós devemos entender o seu significado. Isso que, primeiro, se a gente fizer uma análise crítica, né, da Igreja de Cristo na atualidade, eu não estou falando de igrejas pontuais, mas povo de Deus mesmo, espalhados por toda a terra, talvez até pela nossa cidade, pela nossa nação, a gente vai descobrir, e eu não estou falando de outros tipos de cristianismo, eu estou falando do povo evangélico mesmo. Nós vamos descobrir que há muitos cristãos que não conhecem o Evangelho. Dependendo de como seja o seu nível de interação com as pessoas, de diálogo com as pessoas, às vezes a gente
A gente costuma reconhecer o cristão não pelo que ele fala, né? Mas quando a gente olha pela roupa e diz, ó, ali tem um crente. Né? A mulher com saião jeans, ou então passa um homem no final de semana, no domingo, andando de paletó, ou seja, ele não está indo trabalhar, ele está indo para a igreja. E às vezes quando a gente dialoga com essas pessoas, a gente descobre que, ainda que vivam dentro de uma religião, ainda que estejam semanalmente na igreja, boa parte delas não conhece o evangelho. Isso é algo extremamente triste. Isso é algo absurdo. Não é? Vocês pequenos, vocês devem, desde já, conhecer o evangelho. O evangelho ele está na palavra de Deus. E você deve ouvir da palavra de Deus e, obviamente, através também das professoras que vocês têm na igreja, dos professores, o que é que Deus está nos ensinando, né? O que é que Deus requer de nós. Então, infelizmente, a gente vive num tempo em que muitos evangélicos, de forma paradoxal, não conhecem o evangelho, né? Então, Mark também escreve, algumas pessoas parecem imaginar que o cristianismo é uma sessão de terapia religiosa. Eu peguei essa fala dele porque está muito atual nos nossos dias, né? Na qual nos assentamos e procuramos ajudar uns aos outros a nos sentirmos melhor a respeito de nós mesmos. Então, algumas pessoas têm pensado isso. Não à toa, a moda dos nossos dias, né, com a teologia coach, né, ou a teologia dos psicólogos, né, que tem sido muito comum as pessoas confundirem psicólogo com pregador do evangelho, né, e dar o púlpito, o microfone da igreja para pessoas assim, porque as pessoas não compreenderam o que significa as boas novas do evangelho. Elas entendem que boas novas significa dizer vai ficar tudo bem com você. Em alguma medida, isso é verdade. O problema é que esse pensamento parece muito aquele pensamento que a gente tem estudado aqui nas quintas-feiras, triunfalista, dos coríntios, né, de uma escatologia já realizada, de como se Jesus já tivesse voltado uma segunda vez e agora, de fato, a gente já estivesse na era de estar tudo bem. Só que não é isso que o Evangelho nos ensina. Para que a gente compreenda o que é o Evangelho, a gente tem que também compreender o que não é o Evangelho. Para que a gente não se confunda. Infelizmente, tem havido muita confusão nesta área. Algumas coisas parecem ser tão bonitas, parecem ter uma virtude entranhada em algumas falas, que são tão grandes que as pessoas pensam, isso é tão bonito que só pode ser bíblico, que só pode ser da palavra de Deus. E não é assim. E a gente tem ouvido dia após dia pregadores usando essas técnicas, né? Quase que como se o culto, a pregação do evangelho fosse uma terapia. E não é, irmãos, e a gente jamais pode confundir isso. Tá? Então, em primeiro lugar, as boas novas, elas não são apenas que tudo está bem conosco. As boas novas não desrespeitam a isso. As boas novas, né, elas normalmente vêm para consertar alguma coisa que tá ruim. Né? A boa notícia é isso. Chega uma boa notícia, normalmente a gente confronta ela em detrimento de algo que está ruim. Ela é boa porque tem alguma coisa que está ruim. E a boa notícia é que alguma coisa vai melhorar, né? A gente tá vendo aí o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco chegar a notícia, ó, esse ano o Bahia vai ser campeão. Isso é uma boa notícia, mas tá difícil. Tá difícil. Porque a gente olha, o cenário tá ruim, não é? O torcedor do Vitória já é acostumado a ter má notícia, não tem tanto problema. Mas as boas notícias, elas vêm em detrimento de alguma coisa que a gente ouve e isso parece consertar o problema, um problema pré-existente. Tá? Então, as boas notícias, elas não são que tudo está bem, mas é que há uma solução para o que está mal, para o que está errado. Tá? E a primeira e mais urgente verdade, e quando ela diz assim, há uma solução para o que está errado, você deve reconhecer também que ela aponta o que está errado. Olha, isso aqui está errado. E precisa ser modificado. Então a primeira e mais urgente verdade que o Evangelho de Cristo comunica aos homens é que é o contrário, não está tudo bem com a humanidade.
Na verdade, aqui não está nada bem com a humanidade. Está tudo errado com o mundo. O mundo está corrompido, caído, vivendo em transgressão, em delito, estado de morte. E a Bíblia nos ensina que o homem não está bem. Então, aquelas pessoas que usam o evangelho como terapia para pregar justamente o contrário, elas estão cometendo um desserviço à palavra de Deus. Elas estão achando, muitas vezes, que estão pregando o evangelho, mas elas não estão cumprindo a ordem de Cristo de vão e preguem as boas novas. Porque as boas novas, elas começam com uma notícia extrema. Ela é uma notícia excelente, mas é desagradável. Isso é um paradoxo do evangelho. A notícia para nós é excelente porque tem a solução, mas a princípio ela esmaga o ego do coração humano. E ela apresenta uma verdade extremamente desagradável. É que não está nada bem com você. Você não tem crédito nenhum diante de Deus. Está tudo errado com a sua vida. A boa nova é que você precisa primeiro reconhecer isso e descobrir que Cristo tem a solução para isso. Porque o que tem acontecido ultimamente é, dia após dia, as pessoas massageando o ego dos outros com pregações vazias. Aí o problema das pregações tópicas, né? Ele pega tópicos desconexos da realidade do evangelho e falam aquilo que Jesus não disse. Ou contam apenas uma meia verdade. E aí é um problema muito grande, não é? A verdade é que quando nós analisamos as escrituras por completo, a gente descobre o contrário disso. Isso vale para vocês também, viu, pequenos? Não é só para a gente que é grande, não. Vale para todo mundo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já estudamos isso várias vezes. Falamos da Imago Dei. Né? O homem carrega a imagem e semelhança de Deus. O homem foi dotado de atributos que pertencem a Deus. Amor, pureza, santidade. E o homem corrompeu isso. Isso foi corrompido com a queda. O amor que a gente tinha passou a ser corrompido. O senso de justiça que a gente tinha passou a ser corrompido. Então você tem o amor. Quando ele é corrompido, o que acontece? A gente não dedica o amor a quem nós devíamos dedicar, a todos, e a Deus principalmente. Pior, nós deformamos o amor e dele criamos algo que é um monstro mitológico, a idolatria. O que é a idolatria? É amor deturpado. É um amor que deveria ser dado a Deus com fidelidade e a gente atribui às coisas e às pessoas. E o que é que o senso de justiça é deturpado? A gente se vê como vítima e os outros como mais pecadores, mais criminosos que nós. Ou então nós achamos que a vingança é algo aceitável, é um ato de justiça correto. Então, o coração do homem foi deturpado na queda. E essa é uma das grandes verdades que o Evangelho traz. Você teve sua vida totalmente deturpada. Os nossos primeiros pais foram seduzidos e eles caíram em transgressão. E a partir daquele momento, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. E nós sabemos que a morte ela existe em 3 níveis. Primeiro, a morte espiritual passou a Adão e a Eva e toda a sua descendência. Inclusive a todos nós. Ou seja, essa deformação da imagem e semelhança de Deus que carregamos. Depois, a morte física passa-se a todos os homens como consequência, que o salário do pecado é a morte. E por fim, a morte eterna, a condenação eterna para aqueles que não se arrependem. Então a condição do homem, ela é tão terrível, ela é tão, no dito popular, tão desgraçada literalmente, né, desprovida de graça, condição do homem natural, que o anúncio de Cristo é precisamente o anúncio de uma nova vida. Você precisa de uma nova vida, porque a sua primeira ela foi estragada pelo pecado. Né? A primeira foi desperdiçada, foi destruída por causa da queda. Então, o que o Evangelho nos anuncia é que Jesus ele veio suprir essa incapacidade nossa de satisfazer a vontade de Deus, a justiça de Deus, essa incapacidade nossa de vivermos por nós mesmos uma nova vida. Porque a primeira ela foi destruída. E quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, veja, lembre, tudo isso a gente parte da premissa que Jesus nos deu uma ordem, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Vocês vão até os confins do mundo pregar o Evangelho. Tem gente que quer ir lá nos confins do mundo, mas não quer pregar nos vizinhos, né? Então, a gente tem que fazer todo o percurso pregando o Evangelho. E a mensagem é essa, vocês precisam nascer de novo.
E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Está lá em João 3, de 5 a 7. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Veja, o Evangelho, o primeiro anúncio do Evangelho é isso. Vocês precisam nascer de novo. Isso não é uma boa notícia. É uma boa notícia porque é possível nascermos de novo em Cristo. Mas a princípio a notícia é terrível. A vida que vocês receberam de graça de Deus, o dom gratuito da vida, vocês, com o pecado de vocês, destruíram. Vocês corromperam aquilo que Deus fez de bom, vocês transformaram em mal. Isso é uma notícia terrível. Mas ela é uma notícia terrível fundamental. E ela é a base para que a gente possa receber o Evangelho. É aí que eu disse, né? Normalmente, a boa notícia ela vem para suprir uma notícia pré-existente. O homem é mau, isso está evidente na humanidade, ainda que não reconheça. Porque você talvez já deva ter pregado o Evangelho para alguém, nesses anos de crentes que vocês têm. A pessoa diz, rapaz, tem gente mesmo que precisa de ir para a igreja porque vive uma vida toda perdida, né? Mas graças a Deus eu ajudo as pessoas, meu coração é muito bom, né? Tem um bocado de gente necessitada, vão lá, tem um lugar ali, uma Cracolândia ali que vocês precisam ir lá. Lá sim tá o povo perdido, mas eu tô bem. E talvez vocês já tenham ouvido algo sobre isso aí. Porque as pessoas têm essa visão de que com os outros está sempre pior do que com elas. Só que é latente a queda, a falha moral na humanidade. É latente, irmãos, e nós devemos conhecer a Escritura por completo, porque ao passo que o Evangelho é a boa notícia, e algumas pessoas erroneamente confrontam, né, Evangelho e lei. O Evangelho é contrário à lei, quando a gente vê no ministério de Cristo justamente o contrário, ele dizendo que nunca veio revogar a lei, que não veio jogar a lei fora, mas cumpri-la cabalmente e nos ensinar como cumprir corretamente a lei. Algumas pessoas confrontam, né? E a lei ela tem esse papel lindo de mostrar essa realidade. O mundo está perdido. O mundo é depravado moralmente. Aí começa lá o decálogo, né? Não matarás. A pessoa diz, eu nunca matei. Não, mas Jesus interpreta a lei, tá? Talvez você não esteja, você que é advogado, apto na jurisprudência das escrituras, mas se você pensou mal contra o seu irmão, isso já configura o crime de homicídio diante de Deus. Mas eu nunca roubei. Mas você quis aquilo que é do seu irmão, do seu próximo? Quis. Então você é ladrão. Mas eu nunca adulterei. Mas você olhou com um olhar impuro para uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa? Deixa eu olhar. Então você é adúltero. E todas as vezes que as escrituras apontam uma coisa que alguém possa dizer, eu nunca fiz, aí vem lá o 10º mandamento, nos ensinando que a cobiça, que é o que a base que Jesus usa para provar tudo isso, a cobiça, ela está no coração humano, ainda que ninguém tenha coragem de chegar às vias de fato, né? Ter coragem de consumar um ato diante de Deus. Esse desejo, ele existe por causa da corrupção. Então, tudo aquilo que nós lemos da lei nos ensina que todos os homens estão igualmente perdidos. Todos aqueles que estão sem Cristo. Então essa é a notícia necessária. Infelizmente, as igrejas elas não têm sido saudáveis, porque as pessoas têm, os pregadores, pastores, têm se furtado de trazer essa mensagem tão importante. Né? Porque noticiar que o seu auditório inteiro, o seu público, de quantas pessoas tem lá, são pecadores, são imorais, são pessoas que não são dignas de confiança por ninguém. Anunciar a eles que o coração deles é desesperadamente corrupto e que nem eles mesmos podem conhecer a própria malignidade que habita em seu ser é extremamente desagradável.
E você pode fazer esse exercício simples. Isso não é uma regra absoluta, mas tende a acontecer. Olhe o público, quantidade de pessoas. Veja, isso não é uma regra absoluta, tá, irmãos? Mas pode acontecer. Que tem nas igrejas onde não se prega sobre a malignidade devastadora do pecado, e olha aquelas que pregam. E você vai perceber que tem alguma coisa errada. Você vai perceber que boa parte dos evangélicos, eles gostam de boas notícias. Porém, não necessariamente as boas notícias de Cristo. Porque as boas notícias de Cristo, elas vêm acompanhadas de notícias péssimas sobre nós. Sobre Cristo são excelentes, mas sobre nós são péssimas. E isso é muito complicado, porque a gente descobre que muitas igrejas, elas têm vivido sob um falso evangelho. São igrejas respeitadas, algumas são igrejas de convenções respeitadas, algumas são igrejas tidas como sérias, porém, onde o evangelho não é pregado. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é necessário nascer de novo. Só que essa necessidade, por si só, ela é terrível. Porque alguém pode ter a mente de Nicodemos e pensar, como pode eu ser velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Essa notícia ela só se torna boa por causa do mensageiro inicial dela e aquele que torna ela possível. É que ele pode fazer-nos renascidos espiritualmente. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. E ele é aquele que tem o espírito, aquele que pode fazer fluir de nós rios de águas vivas. Então, é só por causa de Cristo que o evangelho tem sentido. E que é o evangelho, não um evangelho, não boas notícias. É por isso que a gente costuma lidar com as igrejas falsas, aceitas, e dizer lá prega outro evangelho. Outras notícias. Mas não as boas notícias. As boas novas de Cristo. É o que Paulo fala aos Gálatas, né? Se alguém trouxer outro evangelho, outra mensagem que não seja, que seja anátema. Porque a mensagem de Cristo, ela é confrontadora. Então, em primeiro lugar, não está nada bem com a humanidade. É justamente por isso que Cristo veio. Se tivesse tudo bem, Cristo tinha vindo. Não necessitava. Mas é justamente pelo contrário, não está nada bem. Está todo mundo tão corrompido quanto se pode imaginar. Então, a boa notícia da redenção aponta para a necessidade de recriação. Há uma necessidade de recriação. Foi isso que Jesus veio redimir o mundo para finalmente aquilo que nós aguardamos, a consumação. Aí Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, quando Deus sopra as suas narinas. Mas o último Adão, esse é Cristo, é espírito vivificante, é aquele que tem o poder, ele não só está vivo, mas como tem o poder de vivificar os demais. Aí Paulo diz, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, que é Cristo. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Ou seja, todos estão na sina de Adão, caíram no mesmo grau de transgressão, no mesmo nível de queda espiritual de Adão. Assim como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Cristo, assim também são os celestiais, ou seja, seremos com Cristo. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Essa é a obra do Evangelho. É transformar-nos, conformar a nossa imagem à imagem de Cristo, redimir-nos para a santidade. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal
se revista da imortalidade. Então, esta é a necessidade suprema de todos os homens. A partir de que idade os homens têm essa necessidade, irmãos? A partir de que idade os homens passam a ser caídos, necessitados de renascer de novo em Cristo? Alguém sabe dizer? Eu ia um pouquinho antes, né? Eu ia desde a concepção, como diz Davi, né? Em pecado me concebeis meus pais, né? Essa é a necessidade de todos os homens. Por isso que a gente ora, né? Semanalmente aqui pela conversão dos nossos pequenos, né? Então, saiba disso, né? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você, eu, todos nós, desde já. Não é porque é criança, pecou menos. É só que é questão de tempo. De conseguir consumar mais pecados. Mas todos pecaram. Então essa é a necessidade, é a necessária transformação que nós temos. Não é? E ela aponta para a condição atual do homem. E a condição é essa, não está nada bem. Não está tudo bem, não. Por isso, pregações que massageiam o ego, que tentam apresentar o evangelho como uma escada para o bem-estar emocional da sua vida. A gente já transcendemos um pouco, não foi na última década, né? Antigamente era a escada para o bem-estar material, né? A internet ajudou a desmascarar muitos desses falsos profetas, né? E aí o diabo, que é extremamente astuto, ele arruma uma nova forma. Para algumas pessoas, a felicidade não está mais no dinheiro, mas está no bem-estar. Então vamos proclamar agora um evangelho sobre o bem-estar. Né? Um evangelho do engrandecimento, do crescimento pessoal. Né? Um evangelho onde só vive, não é? O propósito, né? Quem suporta o processo. Que frase absurda. O evangelho coach. É outro evangelho, não é o de Cristo. O de Cristo não é sobre isso. O de Cristo é: você é tão terrível, pecador, que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Por outro lado, Deus é tão bom que ele enviou seu filho para morrer em seu lugar, se você crer. E se você crer, você terá a vida eterna. O evangelho é isso. Não tem nenhuma promessa de bem-estar para essa era. Não tem nenhuma promessa de bem material para essa era. Não tem promessa de nada a não ser que você triunfará para sempre com Cristo, reinando em plena santidade com ele e pureza. Se você conseguir achar algo melhor para essa era, ou achar isso, aí vale para você as palavras de Paulo. Se vocês acham que o evangelho se resume a isso, você é o mais miserável dos homens. Porque o evangelho não é isso. Então as boas notícias, elas vêm para confrontar a notícia mais terrível que tem. A notícia do pecado. A notícia da queda. E a queda, ela gera morte. Por isso que Paulo escreve aos Efésios: ele vos deu vida. Essa é a notícia do evangelho. Ele deu vida para mim. Como assim ele me deu vida? Eu já estou lendo, eu estou vivo, mas... Como assim? Porque o seu estado era de morte. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E se a gente lê o texto original, ele começa com morte, né? Na tradução, a gente tem aqui, começando que ele vos deu vida, né? Mas essa parte da vida, ele fica para o final. Que o intuito de Paulo é falar sobre a morte. Então, estrutura grega normalmente fazia isso, né? Aquilo que é anunciado primeiro, aquilo que deve ser enfatizado. A gente perde um pouco disso nas traduções. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É como assim, Paulo estiver dizendo: vocês estão mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora no curso deste mundo. Né? E ele, é só no final que ele dizia: ele vos deu vida. Tá? Então, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa era a situação humana. Ainda é a de muitos homens que estão sem Cristo. Se a gente fosse fazer uma comparação estética, né, a gente diria que são como os zumbis do The Walking Dead, né? Estão mortos, mas estão caminhando aí, né? Estão caminhando mortos em seus delitos e pecados. E o que Cristo faz é dar vida verdadeira para as pessoas.
para que a gente comece a compreender. Eu gosto muito da ideia, da visão que Jesus, do que Jesus diz, né, no Sermão do Monte, né? Ele olha para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra, né? E o sal ele serve justamente para preservar, não era só para dar sabor, mas para preservar aquilo que estava perdido, podre, corrompido. Não é? Quando a gente imagina aqueles, quem assistiu aqui filme de zumbi, aqueles bichos lá podres andando, e Jesus nos dando a capacidade de trazer vida, não de nós mesmos, mas pelo Evangelho, por Ele que faz. Não é? É incrível isso. Então, será que a nossa condição é tão ruim assim, como em alguns textos parecem apresentar? Será que não está tendo um exagero na fala? Será que a gente não está exagerando? Não, fulano, você é depravado, moralmente falando. Você é corrompido pelo pecado. São palavras fortes, né? Você chega para uma pessoa na rua e diz assim na cara dela: você é um depravado. Provavelmente você vai arranjar uma briga, né? Mas será que essas são palavras que são um exagero? Apenas um exagero retórico para levar as pessoas à reflexão? Será que nossos pecados são tão graves, por exemplo, quanto os de Hitler? Né? Afinal, tem coisas erradas que a gente jamais fez. Ninguém aqui nunca praticou um genocídio. E quando a gente pensa assim, a gente pensa logo numa escala, né? Em proximidade de Deus, eu tô com um crédito muito maior que o de Hitler, né? Ele é alguém execrável. Não tem palavras. É inominável o que ele fez. Então será que a condição de algumas pessoas não é mais tranquila diante de Deus no que diz respeito à salvação? Não é? Esse é o tipo de questionamento que vão te fazer quando você pregar o Evangelho. Afinal, eu sou uma pessoa boa. Transgrido nenhuma lei, não estou em débito com ninguém, não estou em falta com ninguém. Por que você está dizendo que se eu não me arrepender, que eu nem sei de que arrependimento é esse, eu vou para o inferno? Vocês vão lidar com isso, irmãos. Vocês têm que estar prontos para pregar o Evangelho. Jesus lidou com isso. E as pessoas que ele mais confrontou quanto a isso, quer dizer, ele confrontou todo mundo, né? Mas as pessoas que mais sentiram-se confrontadas foram justamente os religiosos daqueles dias. Foram os fariseus, foram a elite sacerdotal, os saduceus, essênios, zelotes, tinham vários povos ali. E o que é que vamos dizer? A gente olha o que é que as escrituras nos dizem. Por isso que a gente deve estar apegado ao conhecimento pleno que a palavra de Deus nos ensina por completo. Tiago 2, 10 a 11, ele escreve: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Essas palavras de Tiago, elas quebram as pernas de muita gente que se acha santo. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Você não é transgressor de um mandamento. Às vezes a gente lida a lei como se fosse apenas meros estatutos postos ali num papel. Onde eu falho contra o estatuto. Eu falho contra o papel. Mas não é assim a lei. Você não falha contra um pedaço de papel. Você não falha contra letras. Você falha contra o autor da lei. Então aquele que comete adultério, ele peca sim contra a pessoa que ele traiu, mas ele peca antes de tudo contra Deus. Aquele que rouba, ele está fazendo mal para aquela pessoa que ele roubou, que ele tirou os bens. Mas ele está cometendo um ato contra o Senhor do universo. Aquele que mente, ele não está mentindo só para o indivíduo, ele está mentindo para Deus. Por isso, aquele que comete qualquer das infrações de um mandamento, ele não é o transgressor de um mandamento. Ele é o transgressor da lei, porque a lei procede de Deus. Não são muitas leis, é a lei com vários mandamentos. E aquele que comete um pecado, ele comete um pecado contra Deus. Aí você tem Davi escrevendo assim, depois de ele ter feito a coisa mais terrível até então, que já tinha acontecido no reinado,
Afinal, ele era o segundo rei apenas, né? Foi adultério, homicídio, triplamente qualificado, né? Pelas mãos do inimigo. Aí daqui a pouco Davi, arrependido, ele escreve: pequei contra ti e contra ti somente. E Urias? A ideia é porque a lei e o pecado é contra o Senhor. E aquele que peca torna-se transgressor da lei e todos pecaram. Então todos estão nessa posição de inimizade. Claro que em termos de juízo final, alguns sim terão condenações diversas. Mas todos eles pecaram contra o Deus infinito, contra o Deus infinitamente santo, infinitamente puro. Todos nós pecamos assim. Então, no que diz respeito à condenação, a nossa e a de Hitler diante de Deus é a mesma. Porque nos tornamos transgressores da lei. Pecamos contra o Senhor. No que diz respeito à pena, a história é outra. E aí a gente tem uma... sobre isso, né? Essa é uma das doutrinas mais pesadas, né? Essa é o que nós chamamos de a martiologia, né? A doutrina, o estudo do pecado. A doutrina do pecado. E ela é bem ampla, a gente já lidou com elas em outros momentos e de outros modos. Mas Paulo, os 3 primeiros capítulos de Romanos, ele traz isso, né, de uma forma bem detalhada, bem sequencial. Capítulo 1 de Romanos, Paulo apresenta a decadência moral dos gentios. Né? Ele diz como esses homens caíram. E quanto mais iam caindo em suas transgressões e pecados, mais eles se tornavam nulos em seus pensamentos. E eu gosto muito de imaginar isso quando a gente olha para as universidades, né? Paulo diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus invisível, né? Em semelhança à imagem de homens corruptíveis, quadrúpedes, répteis, né? E as pessoas começam a fazer isso. E... Obrigado, irmão. Valeu. E Paulo anuncia que essas pessoas, a humanidade, ela se corrompeu de uma maneira tal, e a gente consegue olhar, né, nas universidades, assim, a coisa mais básica, mais simples, como menino é menino e menina é menina, conseguem ser uma coisa assim, que é um absurdo para essas pessoas. Porque eles se tornaram loucos ao inculcarem-se por sábios. Só que Paulo anuncia que eles começaram essa decadência moral quando eles deixaram de prestar o devido culto a Deus. Quando, olhando para a natureza, que anuncia a santidade de Deus, que anuncia as obras de suas mãos, eles se tornaram incapazes de lhe prestar culto, de lhe dar graças. E aí eles foram caindo em seus próprios raciocínios obscuros. E Paulo fala da decadência da humanidade. Eles se tornaram tão ímpios, tão pecadores quanto se pode ser. E o fato de a gente não viver num ambiente caótico, ainda por cima, a gente ir ali na rua e não ser morto, pelo menos nem todo mundo é morto, alguns são mortos, é tão somente porque Deus tem refreado a maldade do homem com sua poderosa mão. Então, Paulo anuncia a escalada da decadência moral, porque eles não olharam para Deus. Já no capítulo 2, e Paulo quando ele escreve a carta aos Romanos, ali na igreja de Roma tinha crentes judeus e crentes gentios, e a carta aos Romanos é escrita por isso. Havia uma grande divergência, né? Alguns judeus querendo impor aos gentios determinados costumes, alguns gentios se achando tão mais livres que os judeus, dizendo, não, tem coisa que eu não preciso fazer, e aí gerava um atrito muito grande naquela igreja. E Paulo está falando aí da decadência do mundo, né? Principalmente dos gentios que não tinham a palavra de Deus. Aí no capítulo 2 ele avança, ele começa a expor que os judeus eles estão mergulhados no mesmo erro. Eles tinham a palavra de Deus, mas eles não receberam a Cristo. Anunciaram o evangelho, mas eles se tornaram duros de coração.
E dureza de coração seja talvez a expressão que mais defina um judeu quando você lê as escrituras, do começo ao fim. Né? Você vê eles sendo duros o tempo todo. No deserto, então, quando Deus os guiou por 40 anos. No período dos reis, então, quando Deus levantou vários profetas. Enfim, dureza de coração. E até hoje, né, quando eles não receberam o próprio Cristo e continuam 2000 anos sem reconhecer Cristo. Enfim, Paulo apresenta isso. Ele descreve, né, escreve que todos têm a condição de discernir entre o certo e o errado, porque Deus implantou a imagem que ele nos passa, a sua imagem, né, Imago Dei, o senso de certo e errado no coração do homem, seja judeu, seja gentil. E ele traz essa verdade, tanto judeus quanto gentios estão mergulhados em depravação moral. Isso serve para que ninguém se enxergue de modo especial, de um modo distorcido, ou de um modo autoindulgente em comparação com os outros, né? Mais fácil eu perdoar o meu próprio pecado que o dos outros. Mas todos devem se ver igualmente diante de Deus como pecadores. E aí Paulo dá o checkmate, né? Ele escreve o capítulo 3, que nós conhecemos bem. Né? Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 3, para encerrarmos com algumas considerações sobre essa leitura. O capítulo 3, ele traz essa verdade. O pecado invadiu de forma devastadora o coração de todos os homens. E ninguém está menos culpado disso por causa da nacionalidade, né, em que nasceu. A partir do versículo 9, Paulo diz assim: que se conclui? Ele vem nessa tensão, né, entre judeus e gentios. Temos nós alguma vantagem, nós os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e grego aqui é sinônimo de gentios, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos, olha como toda a humanidade é colocada num cesto, num bolo só. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. E a palavra inútil é muito forte, né? Porque uma coisa inútil é que ela não tem função mais. É um objeto que foi criado para um determinado fim e não pode desempenhar o seu papel. E quando nós lemos boas confissões ou bons catecismos, né, como do Westminster, né, ele pergunta qual é o fim principal e supremo do homem? Para que o homem foi criado? Qual a finalidade? É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Toda a humanidade, ela perdeu esta função com a queda. Os homens tornaram-se incapazes de glorificar a Deus, incapazes de sentir a alegria nele. Pelo contrário. O que o pecado faz com o homem é criar uma barreira de rejeição tal que a primeira atitude de Adão, depois de pecar, foi se esconder de Deus. E a atitude da humanidade inteira continua sendo essa hoje. Inclusive você, quando é crente, quando você comete um pecado que na sua cabeça é um pecado mais, como é que se diz? Menos aceitável que os outros. A primeira coisa que você faz é, naquele dia você não lê a Bíblia e não ora. Porque o pecado faz isso. E Paulo continua, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Há uma unanimidade na humanidade. A inutilidade diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, ou seja, é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Mas a lei diz para quê? Para que alguém que viva sob a lei diga, eu vivo sob a lei, eu sou melhor que os outros? Não. É justamente o contrário. O objetivo é o contrário.
Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, com esse objetivo aqui, ó, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. É isso que a lei anuncia. Toda vez que você lê a lei, o decálogo, ou algum mandamento moral de Cristo implícito nas suas ordens, ou nas cartas, onde quer que seja das escrituras, aquilo que deve vir na sua cabeça é: eu não posso me gloriar. Já viram uma piada, né? Que às vezes a gente vê umas placas absurdas, né? É placa no banheiro, não urine no chão. Isso é óbvio. Aí o povo brinca assim: se tem placa, tem história. É para isso que serve a lei. Tem lei é porque tem histórico. E história que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ninguém pode se justificar. A mensagem não é: tá tudo bem com você. Você é uma estrelinha. Deus está batendo na sua porta com todo o desejo de lhe receber. De fato, o Senhor quer nos receber. Mas não porque você é melhor do que os outros. É tão somente porque Ele é misericordioso. Você não é um ponto fraco do coração de Deus. Nem o centro. Nem que se Deus lhe deu o sonho é porque Ele quer que você tenha tudo. Isso são coisas absurdas, heréticas. Não condizem com o Evangelho. Mas são muito legais de se ouvir por aí. E por isso atrai tanta gente. Porque é bom de ouvir. Quem não quer ouvir que Deus quer dar tudo que você quer? Não é? O verdadeiro cristianismo, ele é realista. E antes de tudo, ele aponta a terrível condição do homem. Não está tudo bem. Todos pecaram. E a condição agora é de carência. Todos carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da glória de Deus. Contudo, irmãos, apesar de as notícias serem realistas do Evangelho, as boas notícias, elas apontam a trágica realidade do pecado. O Evangelho, ele não é pessimista. Ele é realista, mas não pessimista, porque há um remédio para tudo. E essas são as boas novas. A mensagem do Evangelho é de verdadeira alegria e esperança. Uma alegria maior do que a que esses hereges podem pregar aqui nesse mundo. O verdadeiro triunfo da eternidade. Anseio por uma consumação e uma renovação eterna, na qual nós lemos aqui. Este corpo aqui que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Os efeitos do pecado, que são a morte, não mais incidirão sobre nós. E também os próprios efeitos do pecado em si não incidirão sobre nós. Porque esse corpo que é corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade. E a gente só pode crer nisso firmemente, aguardar este momento, que é tão certo de ocorrer, como ontem já passou. Porque o nosso Deus, o Deus que cremos, que é apressado das Escrituras, é o Deus fiel. E não pode negar a si mesmo. Então o Evangelho não é uma mensagem de que está tudo bem, mas é uma mensagem de que tudo pode ficar tudo bem para você na eternidade. Se você crer, se arrepender e confessar os seus pecados. Então, esse é o primeiro passo para que a gente compreenda e pregue as boas novas. Alguma pergunta, irmãos? Esse é o momento das perguntas. Alguém quer contribuir, trazer alguma coisa? Querem falar, nossos visitantes? Fique à vontade. Fica triste, não, cara, porque por vezes eles estudam a palavra, aprendem e se depara com algumas igrejas que pregam a mentira e a gente acaba pagando um pato e a pessoa que não conhece a verdade. Isso, infelizmente, né? A gente vive nesse momento, né? E o que se espalha, né? Infelizmente, algumas pessoas... Pense nisso. Algumas pessoas irão na igreja uma única vez na sua vida. Por um convite, não é? E o fato de existirem tantas igrejas não saudáveis, fora as falsas, implica que boa parte desses convites, que essas pessoas irão uma única vez, elas irão nessa igreja falsa. Ou que ouvirão uma mensagem falsa. Ou algumas vão ser ludibriadas pela mensagem falsa, mas não serão arrependidas verdadeiramente em Cristo. E como um certo pregador disse, serão anestesiadas até o inferno, até a hora de morrer. Ou outras simplesmente
ouvirão e acharão absurdo o que é dito, e também nunca mais irão. Não obstante, Jesus diz, né? Aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor que uma pedra de moinho fosse amarrada no pescoço e lançada ao mar. Olha a responsabilidade que a gente tem. É de não fazer tropeçar, não é só pelos nossos atos, mas também pela pregação da verdade. Né? Devemos pregar a verdade, devemos diligentemente amar as Escrituras para que a gente consiga pregar a verdade. Né? Amém, irmãos? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Eu acho que a gente pode encerrar orando, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós reconhecemos que a nossa condição de miséria é muito grande, mas que a tua graça, ela triunfa sobre o juízo. A tua misericórdia é maior do que tudo. E por isso nós te bendizemos e te adoramos. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê intrepidez para pregar o evangelho genuíno, que a gente possa ser luz nessa cidade que é tão corrompida, assim como nós já fomos também, e temos sido constantemente redimidos pelo Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e também que o Senhor nos conceda a oportunidade de, mais tarde, te adorar solenemente aqui nesse lugar. Abençoa-nos e guarda-nos em teu nome. Amém, Senhor.